Boa noite, meus queridos inscritos. E a chuva continua por aqui. Esses dias caiu um toró d'água aqui que tá atrapalhando um pouco na gravação dos relatos. Mas eu vou gravar com a chuva mesmo assim. Eu acho que não vai parar tão cedo, ok? Qualquer problema no áudio não é culpa minha, é a chuva. Tá ok, pessoal? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Olá a todos, eu me chamo José. Como prometido, estou aqui para compartilhar o relato do meu avô. Antes contei o caso do ônibus mal assombrado, mas hoje vou contar esse caso sinistro que assustou e ainda assusta os moradores de Fortaleza. Hoje meu avô conta com seus 87 anos. Não está mais lúcido, porém sempre que o vejo, lembro da sua macabra história do lobisomem da Refesa, que segundo ele, era um amigo seu que foi amaldiçoado e tinha a sina de virar um bicho em noites de sexta-feira. Agora, para o bom entendimento do ouvinte, irei contar essa história em primeira pessoa, como se fosse meu avô contando para vocês. Me chamo Emanuel Ribeiro, porém sou mais conhecido como Manel Ribas, apelido de infância que perdurou até os dias de hoje. Passei parte da minha vida trabalhando como peão de roça e caseiro de fazendas e sítios, junto ao meu pai. Mas a vida mudou quando vim para a capital com a minha família. Mas na época não pude trabalhar no mesmo lugar que meu pai. E fazia bicos como servente de pedreiro, pintor e até barbeiro eu fui. Mas depois de se ter passado alguns anos, consegui um emprego no mesmo lugar do meu pai, na linha ferroviária daqui de Fortaleza, mais conhecida como Refesa. Conheci muita gente por lá, dentre elas um homem com hábitos estranhos, que a gente conhecia como Chico Fedorento. Ele tinha vários nomes, mas esse era o mais comum, pois ninguém sabia qual era o certo. Esse homem já trabalhava lá quando eu e meu pai começamos, mas que depois de alguns meses foi mandado embora, porque era muito porco e tinha hábitos inimagináveis. E foi depois que mandaram ele embora que o lobisomem começou a aparecer. No começo foram só os vigias da Refesa que o viam, que o descreveram como sendo um grande cachorro preto e com olhos avermelhados como brasa, que brilhavam como um farol. Logo depois os moradores da região começaram a vê-lo também, que sempre corria soltando urros e gritos bem feios. E tanto meu pai como eu vimos o mesmo lobisomem. As suas aparições eram sempre na madrugada de quinta para sexta. Era justamente o mesmo dia que meu pai gostava de sair para jogar baralho em um barzinho, que ficava próximo da Refesa, pois ele gostava já que era perto do fim de semana, e o meu pai era viciado no jogo, e assim passava o fim de semana jogando. Costume esse que durou até a noite em que ele viu aquele bicho. Era mais uma noite comum de quinta para sexta. O meu pai, como sempre, foi ao barzinho para jogar o seu baralho, mas acabou perdendo a noção do tempo. E quando se deu por conta das horas, já havia passado da meia-noite. Na rua nem cachorro latia. Então bem rápido pegou a sua bicicleta e começou a vir para casa. O meu pai disse que não estava bêbado. Bebeu algumas doses de pinga, mas estava sóbrio o bastante para se manter de pé, em cima da sua bicicleta, e via bem tudo ao seu redor. Então ele seguiu por aquela estrada sozinho, mas quando já ia passando da Refesa, para entrar na rua que dava acesso à nossa casa,
Ele viu um cachorrão grandão de trás de um muro. Foi isso que ele achou, pois estava longe de onde aquilo estava. Mas quanto mais se aproximava da esquina, com mais medo ele ia ficando. Até que meu pai resolveu dar meia volta para ir por uma rua antes da nossa. Mas assim que ele dobrou com a bicicleta para vir na outra direção, aquela coisa pulou de trás do muro e começou a correr bem rápido, vindo em sua direção. Mesmo estando distante, meu pai viu nitidamente aquela criatura. E não era cachorro, coisa nenhuma, já que ele nunca viu cachorro do tamanho de um bezerro, e muito menos roncar que nem um porco. O meu pai pedalou o máximo que pôde, e assim que virou a esquina da outra rua, não viu mais aquele cachorrão. Até parecia que o bicho sumiu no meio da estrada. Naquela noite lembro que fui eu quem abri a porta para o meu pai, que chegou assustado e muito apressado. Quase derrubou a porta de tantas batidas que deu. Mas depois que ele contou do lobisomem, ficamos sabendo o que tinha acontecido. Até então só víamos os outros contar, mas a gente achava que nunca iria acontecer conosco. Mas aconteceu. E pior, foi primeiro com meu pai, logo em seguida comigo. Depois desse encontro com o lobisomem da Refesa, o meu pai deixou seu costume de jogar baralho até tarde da noite. Assim que dava 9 horas, ele seguia o caminho para casa, já que depois desse horário o lugar era quase desabitado. E assim os meses foram seguindo. Era o ano de 1967, a data que eu conheci a minha então namorada, que logo seria a minha esposa. Ela morava um pouco depois do São João Batista, o cemitério do bairro. Passar ali durante o dia era assustador, ainda mais naquela época, que não tinham muitas casas. Mas apaixonado como estava, nem ligava nisso, e ia e voltava todo dia da casa dela bem tarde da noite. Levei bronca muitas vezes dos meus pais, mas continuava fazendo isso, até eu ver o lobisomem da Refesa. Teve uma comemoração na casa dos meus sogros, que não lembro ao certo o que era, mas sei que já beirava as 2 da madrugada quando saí da casa deles. O meu sogro me levou até um pouco depois do cemitério. Dali era só seguir reto, que em pouco tempo estaria na mesma rua que meu pai viu o lobisomem. E despreocupado, continuei indo para casa. Foi quando comecei a ver perto de um vagão de trem um monte de cachorro brincando. E no meio deles tinha uma coisa bem grande que pulava e sacudia os cães de um lado para o outro. Quando vi aquela situação, não me restou dúvidas. Era o lobisomem. Meu coração gelou e na mesma hora as pernas pesaram. Mas bem rápido corri para casa. Nem olhei para trás com medo de ver aquilo me seguindo, pois quando cheguei em casa e tranquei as portas, ouvi aquela cachorrada subir a minha rua, e logo em seguida algo arranhar e grunhir na frente da minha casa. Meu pai e minha mãe estavam na sala comigo, e ouviram também o bicho arranhando a porta, que ficou ali por alguns minutos, e logo em seguida desceu a rua, indo novamente em direção à Refesa, junto de todos aqueles cães atrás dele. Depois que tudo passou, meu pai me deu um sermão daqueles. Falou que era errado o que estava fazendo. Certo que eu era um rapaz direito, mas ficar chegando tarde daquele jeito era perigoso. E também o pessoal ia começar a falar mal de mim. Ouvi o seu sermão e logo em seguida fui dormir. Mas não estava preocupado com o que ele me disse. Só fiquei com medo da coisa que vi. Era algo grande e muito estranho. Parecia um cachorrão, como meu pai havia dito. Fico imaginando como seria vê-lo de perto, já que de longe era daquele tamanho. Imagina do lado de um homem. Só sei que depois disso nunca mais vim tarde da noite da casa dos meus sogros. E além de mim teve bastante casos. E até os dias de hoje falam que lá tem um lobisomem. E que seria esse sujeito, que foi mandado embora por ser todo maltrapilho.
E acredito nisso, pois eu mesmo vi o lobisomem da Refesa. Obrigado, Sam, pela oportunidade que você me deu de estar compartilhando com todos do canal os meus relatos, que guardo comigo já fazem anos. Casos que nem eu e nem quem ouviu irão esquecer tão cedo. Tenham todos uma ótima noite e fiquem com Deus. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.